E para falar mais sobre a importância da leitura, tanto para a criança quanto para os adultos, vamos entrevistar o professor de língua portuguesa, Isaías Muniz Batistas. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. A situação é complicada, né? Adianta incentivar, se não tem material, não tem nenhum espaço adequado? Não é à toa que nós temos aí sofrido com os índices de avaliação de leitura. O Brasil, no último PISA, que foi realizado em 2000, ficou no último lugar dos 32 países que participaram do teste. Só que, professor, quando há livros, quando existem livros, as crianças ou os alunos são incentivados a procurá-los e elas gostam de ler, elas se sentem estimuladas a fazer leitura? Deveriam se sentir. Essa questão da leitura é uma questão social. Essa formação, ela começa no seio familiar. A escola tem o papel de formar esse leitor de literatura especificamente, porque essa formação do leitor literário é basicamente a escola quem faz, mas como vocês mesmos mostraram pelas reportagens, falta um pouquinho mais de incentivo também do poder público. Nós não temos esse mediador de leitura. Eu fiz uma pesquisa lá no Paraná e pretendo desenvolvê-la aqui também em Tangará da Serra, sobre essa formação do leitor. É preciso que se incentive, é preciso que tenha material e alguém que faça essa preparação do aluno para com o material de leitura. Professor, basicamente, o que mostra, o que disse essa pesquisa, que conclusão o senhor chegou? Um dos tópicos da minha pesquisa foi justamente a biblioteca, o bibliotecário, mas eu trabalho com a mediação de leitura. Partiria desde a família, a igreja também tem um papel muito importante. Nós percebemos aí uma evolução no ritual da Igreja Católica, que antes era muito mais oral. A nossa tradição aqui no Brasil é oral. A igreja tem procurado ler, fazer a leitura. Então esse rito da leitura do material escrito, ele é importante para mostrar para a criança e para o futuro leitor de que o material escrito precisa ser acessado. Eu só tenho leitura a partir do momento que eu tenho o contato entre o texto e o leitor. Haver livros em bibliotecas não é sinal, não é garantia de que eu tenha leitores. Então é preciso que alguém se interponha entre o material escrito e esse leitor e realize essa mediação de leitura. Todo o texto, para chegar nas nossas mãos, passa por alguém. Os textos que vocês têm, os textos que estão disponíveis nas bibliotecas. E aí tem um detalhe também importante aí, que não é ler qualquer coisa também, né, professor? A leitura tem que ser de qualidade também para estimular a criança, estimular o jovem, para que se forme um bom adulto, não é? Isso. O meu trabalho mostra também um pouquinho esse aspecto, que qual é a concepção que nós temos hoje de leitor? Leitor é aquele que, dentre o leque de informações que nós temos hoje, ele vai escolher o material mais adequado para aquela situação que ele procura. Professor, no caso das escolas, qual seria o material adequado? Porque a gente percebe hoje que existem e quando existe, são livros didáticos. Eu também constato isso na pesquisa lá no Paraná e não é muito diferente nas escolas aqui de Tangará da Serra. O acervo é formado basicamente por livros didáticos e muitas vezes o livro didático é o único material que o aluno tem contato, porque em casa ele também não tem livros. O ideal seria alguém que estivesse responsável pela biblioteca, que tivesse a responsabilidade de não apenas cuidar do acervo da biblioteca, mas também fazer essa seleção, ver o livro por idade, né? No primeiro momento as crianças, elas se atêm muito mais às figuras do que à palavra escrita. Com o desenvolvimento, é claro que esse material escrito ele vai se encorpando. Ninguém se senta para ler um livro de literatura com 130 páginas se não tiver esse gosto, esse desejo de querer saber o que acontece naquele emaranhado de letras. E o gosto pela leitura só se pega, só se aprende lendo, é isso? Isso. Um dos tópicos do trabalho foi justamente esse. Uma das conclusões a que eu cheguei, que você havia perguntado antes, foi a de que o gosto, ele, na verdade, você tem essa questão do gosto quando você percebe que o gosto poderia ser outro. Eu posso hoje ler Paulo Coelho, mas eu tenho de saber que o Paulo Coelho é considerado uma literatura menor, uma literatura de massa. Eu preciso acessar ao Machado de Assis. Então, quando há comparação, aí o salto da qualidade. Então, aí é esse salto de qualidade. E é isso que a escola não tem conseguido fazer. Professor, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre o assunto. Muito obrigado por enquanto. Obrigada.